ministros, aos seus vocacionados, espírito de covardia, mas espírito de poder, a capacidade de, em meio à luta, perseverar, a capacidade de superar os obstáculos, a capacidade de vencer os desafios, a capacidade de permanecer firme e fiel, ainda quando todos à sua volta lhe viram as costas e lhe fazem oposição. Mas ele é um vocacionado de Deus, ele foi chamado por Deus, ele é sustentado por Deus, e Deus vai dar a ele poder para permanecer no ministério sagrado. Amados irmãos, nós devemos louvar e glorificar a Deus pela forma sobremodo graciosa com que Ele capacita os seus ministros. Já pensou se os ministros do Senhor corressem todas as vezes que alguém lhe olha de cara feia, todas as vezes que alguém lhe bate o pé, todas as vezes que alguém pretende lhe assustar? Amados irmãos, Deus nos dá poder para cumprirmos cabalmente o nosso ministério. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, apesar de você ser jovem e ser desprezado, Timóteo, apesar da sua saúde frágil, Timóteo, apesar da sua timidez, Timóteo, apesar da oposição interna, Timóteo, apesar da oposição externa, Timóteo, apesar de todas estas coisas, reaviva o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, para suportar, para aguentar. Quando nós entramos no ministério, nós entramos com o couro fininho, o couro é fininho, lisinho, e com o passar dos anos o couro vai engrossando. Eu acho que quando a gente chega já na época da jubilação, o couro está igual de jacaré, grosso. Sabe por quê? Porque o ministro de Deus apanha, o ministro de Deus leva muita bordoada, muita pancada, e ele vai engrossando o couro, mas ele não desiste. Ele vai apanhando, mas ele fica firme, porque Deus concedeu a ele algo sobremodo excelente, espírito de poder e não de covardia. Mas o texto avança. Além de poder, Deus dá aos seus ministros amor. Amor pela vocação. O pastor, ele ama ser pastor. O pastor, ele quer ser pastor. O pastor não sabe ser outra coisa, ele só sabe ser pastor. Em todo canto que ele vá, tudo que ele faça, ainda que ele possa ter outra atividade, ele vai ser sempre pastor em tudo que ele faz, porque ele foi vocacionado para ser pastor. Ele ama a sua vocação, não importa onde ele esteja, não importa as suas atividades, acima de qualquer coisa ele vai ser pastor. Eu conheci um experiente pastor que, quando ele se compromete com os filhos perguntam: palavra de pastor? E ele diz: palavra de pastor, porque os filhos sabem que o que há de mais precioso para ele é ser pastor, e palavra de pastor é algo especial naquela casa, porque ele ama a sua vocação. Amados irmãos, não tem sido fácil, as tentações são múltiplas, os atrativos são muitos, tentando desviar os pastores da sua vocação, da sua missão, mas Deus dispensa a cada dia amor, para que o pastor ame mais, para que o pastor se empenhe mais, para que o pastor possa pastorear mais e melhor. Mas o amor não é só pela vocação, o amor é também por aqueles que foram confiados ao pastor. Nós precisamos de amor para pastorear o rebanho de Deus. O pastor lida primariamente com pessoas e não com coisas. As questões administrativas, burocráticas e técnicas
elas são secundárias no nosso ministério, no nosso dia a dia. Primariamente, nós lidamos com pessoas. João capítulo 13, versículo 1, reportando-se a Jesus, diz assim: tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus era pastor, ele amou os seus até o fim. E se você for ver quem estava ali com eles, naquele momento em que o texto registra, não era uma turma muito boa, não. Um dos que ali estava disse posteriormente: não conheço, não sei quem é, nunca vi. Me refiro a Pedro. Falou isso 3 vezes. Outro que estava ali disse assim: eu só acredito que ele ressuscitou dos mortos se eu colocar o dedo. Ou seja, eu não acredito na palavra dele, eu não acredito no que ele fala. Outros 2 estavam interessados, um à direita e outro à esquerda. E ainda tinha um ali que era o tesoureiro, que só estava desviando verbas. E o texto começa dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus capacita os pastores para amar as ovelhas, para amar as pessoas. Recentemente eu vi uma reportagem demonstrando a preocupação dos responsáveis, dos estudiosos acerca da medicina com a diminuição do número de pediatras. E a explicação me chamou a atenção. Diz que o número de pediatras está diminuindo porque os pediatras preferem outras especialidades que sejam menos incomodados do que a pediatria, porque a pediatria exige muito. Outros especialistas se poupam ou se preservam mais, mas o pediatra se expõe muito mais, principalmente com os pais que são marinheiros de primeira viagem, que basta o filho ter uma pequena febre e os pais pegam o celular e localizam o pediatra onde ele estiver e começam a descrever a doença exaustivamente. E o pediatra então acaba perdendo a sua privacidade. Onde quer que o pediatra esteja, há sempre um pai, uma mãe, uma avó, uma tia à sua procura. E os especialistas então diziam que as pessoas estavam deixando a pediatria, porque elas já não estavam mais propensas a estarem disponíveis desta forma para o atendimento às pessoas. E seguindo mais ainda, mostrou o crescimento daqueles que agora se aperfeiçoam no estudo das imagens. Deixaram o consultório e passaram a trabalhar ainda na medicina, mas agora só com o exame de imagens. E então o repórter perguntou a um médico que deixou o consultório e passou a trabalhar isoladamente numa sala examinando imagens, por quê? E ele respondeu: porque aqui eu não tenho que lidar com pessoas, aqui eu não tenho que tratar com pessoas muitas vezes estressadas, pessoas nervosas, pessoas desobedientes. Aqui não, eu entro e começo a examinar calmamente as minhas imagens, dou os meus laudos e vou para casa tranquilo. Amados irmãos, nós pastores não podemos ficar só vendo imagens. Nós lidamos com pessoas o tempo inteiro e nós precisamos da graça de Deus para amar as pessoas que nos foram confiáveis, e Deus nos dá amor. Você e eu, nós sabemos que as ovelhas não são todas iguais. Não sei aqui, mas lá na minha igreja eu tenho uma ovelha que é mansa, que é dócil, que é carinhosa, ovelha que já vem com um pratinho na mão, trazendo um bolinho para o pastor, ovelha que faz um empadão, já separa o empadão do pastor, ovelhas que faz uma sopa e diz: vamos mandar a sopinha do pastor. Que alegria, que coisa boa lidar com essa ovelha. Ela já vem sorrindo, ela já vem abraçando, ela já vem beijando, ela já vem dizendo coisas boas: pastor querido, pastor amado. Essas daí é fácil da gente amar, a gente se apega. Mas tem ovelha que é brava,
Tem ovelha que está amarrada, bate na gente mesmo, e bate com vontade. E aí agora, fazer o quê? Segregar, discriminar? Deus nos dá graça para amar. Os pastores são agraciados por Deus, não com espírito de covardia, mas de poder e de amor. Deus nos dá a graça de amarmos os que nos amam e dar-nos graça para amarmos os que nos amam de uma forma um pouco estranha, mas nos amam, creio eu, certamente. O texto avança, porque Deus não nos deu ou não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amados irmãos, o pastor ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser ponderado. A Bíblia diz, numa recomendação do apóstolo: seja a vossa moderação reconhecida de todos os homens. O pastor precisa ser uma pessoa moderada. Nós vivemos uma época de muitos extremos, nós vivemos uma época de muitos radicalismos, e o pastor precisa ser a pessoa sensata para dar uma opinião equilibrada, para dar uma opinião abalizada, para dar um conselho onde haja consenso, prudência, sabedoria, discernimento. E o texto diz que Deus dá aos seus vocacionados essa capacidade de agir com moderação. No meio de tantos extremistas, no meio de tantos radicais, no meio de tantas pessoas desequilibradas, o pastor é capacitado por Deus com espírito de moderação. Um teólogo americano chamado John MacArthur, pastor batista, ele faz uma interpretação muito interessante a respeito dessa questão da moderação. Ele diz que moderação aqui no texto também pode ser entendido como colocar as coisas em ordem. E eu acredito que a ideia de John MacArthur faz muito sentido, porque Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que você possa colocar as coisas em ordem. Amados irmãos, o pastor ele é abençoado por Deus com a capacidade de poder colocar as coisas em ordem, ser bênção, ser dádiva, ser motivo de alegria. Nós podemos imaginar que naquele lugar há circunstâncias em que há desordem, e quando o pastor chegar, ele vai colocar ordem. Isso traz uma expectativa ao coração do povo de Deus abençoadora. E o povo de Deus diz: olha, é só o pastor chegar que ele vai botar ordem na casa. É só o pastor chegar, porque Deus tem dado a ele espírito de moderação. Amados irmãos, o ministério sagrado não é um presente de grego. Deus não nos chamou para que nós nos envergonhemos, ou para aqueles que esperam em Deus sejam envergonhados. Não, de forma alguma. Deus não nos chamou para um lugar de sofrimento, de abatimento ou de prostração. Deus não nos chamou para uma atividade que conduz ao fracasso e à estafa. Não, Deus nos convocou, Deus nos chamou para o ministério sagrado. E o dom de Deus vem acompanhado de poder, amor e de moderação. Por isso, querido, amado ouvinte, ser pastor é muito bom. Ser pastor é um presente de Deus. Ser pastor é uma dádiva do Senhor. Ser pastor é uma glória que nós não merecemos, mas que Deus graciosamente resolveu presentear-nos. Por isso eu quero convidar você que sente-se vocacionado para o ministério a vir estudar no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Achibel Green Simon, um seminário que forma pastores para a glória de Deus. E nós poderemos dizer: combati um bom combate, completei a carreira,
e guardei a fé. Podemos dizer com alegria, nós, os pastores, somos pastores de Deus, recebemos um maravilhoso presente e deste presente devemos bem cuidar. Que Deus nos abençoe. Amém.